Oi gente, antes de começar esse vídeo eu queria primeiro desejar a vocês um ótimo ano, um ótimo 2021. Eu sei que 2020 não foi lá o melhor ano de todos, mas eu espero que 2021 seja muito melhor pra vocês, ok? Bem, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel, eu vivo aqui na África do Sul já vai fazer uns 3 anos. Acho que em março faz 3 anos que eu me mudei pra cá permanentemente. Aproveitando que a gente tá entrando num novo ano, eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco com vocês sobre se vale a pena vocês virem pra Cape Town, virem pra África do Sul nesse ano de 2021. Eu sei que muitos de vocês tiveram que adiar os seus planos de viagem, né? Tava todo mundo ansioso pra vir em 2020, mas daqui a pouco por conta do troço, né? Que a gente não pode falar aqui no YouTube porque o YouTube sacaneia o vídeo, então eu vou falar o troço. Então muitos de vocês tiveram que adiar os seus planos, né? Adiar o intercâmbio de vocês pro ano de 2021. E eu queria falar com vocês diretamente se vale a pena vocês ainda virem pra África do Sul em 2021 ou se é melhor vocês adiarem ainda mais a sua viagem, enfim. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, tá bom? Antes de ir mais a fundo a esse vídeo, eu queria falar pra vocês primeiro que tudo que eu vou falar aqui não importa, sim, né? Porque no final das contas você faz o que você quiser da sua vida. Então o intuito desse vídeo é só realmente mesmo trazer informações, porque eu quero que quando vocês venham pra cá, pra África do Sul, vocês tenham a mesma experiência que eu tive quando eu vim pra cá pela primeira vez em 2014, que foi a melhor viagem da minha vida. Então é isso, ok? Lá no meu Instagram, gc.araújo, eu abri uma caixa de perguntas para vocês me mandarem as suas principais preocupações em relação a viajar para a África do Sul em 2021. Então, durante esse vídeo eu vou estar respondendo algumas delas e além de alguns outros tópicos que eu acho importante vocês saberem. Então, o primeiro tópico que eu vou falar aqui com vocês é a respeito de passagens. Então, vamos lá. O Fábio Freitas disse lá no meu Instagram, na caixa de perguntas, ele mandou assim: as passagens nessa época estão super caras, né? Dei um Google e super me assustei. Além dele, a Paloma Araújo, ela perguntou: a previsão do valor da passagem diminuir? Estão muito caras. Além deles, eu também tive algumas perguntas desse tipo em relação a passagens, mas vamos lá. Ok? Eu vou tentar explicar de uma forma rápida, porque eu não quero prender o vídeo muito nesse assunto. Os principais motivos que vocês estão vendo as passagens super caras, o primeiro é a questão do câmbio. A maioria das passagens que são para o mercado brasileiro, né, que vocês compram aí no Brasil, elas são baseadas em dólar. Então, quanto mais alto o dólar estiver, mais alto será o preço da passagem. E o segundo motivo, eu vou aproveitar e responder a pergunta de algumas pessoas que mandaram lá no Instagram. Como, por exemplo, que foi a pergunta da Silvina Helena e do Cassiano Rodrigues, que perguntaram sobre previsões de voos direto. Antes do troço, né, acontecer, existiam 3 companhias que faziam voos do Brasil para a África do Sul. A primeira delas era a South African Airways, que fazia São Paulo, Guarulhos, Joanesburgo. Essa empresa faliu, então sem chance de você ter esse voo. A segunda companhia é a TAAG, que faz o trajeto Brasil, Angola, África do Sul. E essa companhia atualmente está com os voos suspensos. Não tem data desses voos voltarem. E eu realmente acho que quando a situação se normalizar, eles ainda vão ter esses voos, talvez em quantidade menor, porque o voo entre Brasil e Angola já não acontecia todos os dias. Então talvez se eles voltarem, eles vão voltar com uma frota um pouco mais reduzida, mas eu acho que eles não vão cancelar essa rota permanentemente, porque tanto o mercado brasileiro como o mercado na África do Sul, para Angola, né, tem muita importância. Então eu acredito que no futuro eles vão voltar com esses voos. É importante lembrar para vocês que a TAAG, ela é a empresa com o maior custo-benefício que você vai encontrar para viajar entre o Brasil e a África do Sul. Ela sempre tem os preços mais em conta, então já sem ela a gente sente um pouco de impacto nos preços da passagem. A terceira companhia que faz o trajeto Brasil-África do Sul é a Latam, que todo mundo sabe, que a maioria de vocês pegam, né? Que é o voo direto entre São Paulo, Guarulhos e Joanesburgo. Ninguém sabe o que vai acontecer, para falar a verdade, com a Latam. Existia esse voo direto, só que até o momento ele está suspenso, né? Por conta que não só a Latam, mas todas as companhias estão em crise. Então realmente a gente não sabe, eu não consigo falar com vocês ou afirmar nada se esse voo vai existir futuramente
ou não. E eu falo existir porque, gente, quando a companhia aérea está em crise, ela começa a cortar rotas que não possuem tanto volume de passageiros. E a rota entre Brasil e África do Sul, além de ser uma rota cara, ela não tem um volume tão grande para a companhia conseguir sustentar esse tipo de rota durante o troço acontecendo, né? Então, ainda falando sobre o preço das passagens, né? Se a gente tira essas 3 companhias do cenário, que são as principais companhias que fazem África do Sul e Brasil, só resta você vir para a África do Sul pela Europa, pelos Emirados Árabes, né? Por Catar, pelas Arábias ali, né? Ou pela Etiópia. E agora o conhecimento de ter trabalhado em companhia aérea vem à tona. Apesar de vocês verem disponibilidade entre o Brasil, a cidade da companhia aérea e a África do Sul, isso não quer dizer que eles têm uma tarifa para essa rota, porque eles nunca tiveram a necessidade e o volume, né, de passageiros com interesse em uma passagem desse tipo entre o Brasil, a cidade deles e África do Sul. Por conta disso, você acaba que tá vendo a disponibilidade com preços muito altos, porque a única tarifa que essas companhias possuem que conseguem fazer uma rota desse tipo até o momento são as tarifas mais flexíveis que elas têm, ou seja, as tarifas mais caras. Então, por isso você tá vendo o preço bem alto atualmente com essas companhias que nunca tiveram a necessidade de pensar, né, o departamento de receitas deles nunca tiveram uma necessidade de pensar em uma tarifa entre o Brasil e a África do Sul, que realmente é um trajeto muito sem necessidade. Ninguém nunca ia pegar um voo de 30 horas, né, de 35 horas para poder viajar. Ainda mais se você pensar que entre o Brasil e a cidade deles geralmente já é considerado um trajeto longo, ok? E entre a cidade deles e a África do Sul também é considerado um trajeto longo. Então, por isso, filha, que você vai ver aí a passagem por R$5.000, ok? Ou maior que isso. Pelo que eu pude perceber do pessoal que mora aqui, né, na África do Sul e voltou pro Brasil, e vice-versa, né? As companhias que mais têm o preço em conta atualmente é a Ethiopian, que faz conexão na Etiópia, a Turkish Airways, que faz conexão na Turquia, além da Qatar e da Emirates, né, que fazem a conexão ali nas Arábias da vida. Mesmo essas companhias ainda operarem entre Brasil e África do Sul, o preço ainda está mais alto do que da época que a gente tinha Latam, TAG, South African Airways. Então, assim, a gente vai ter que esperar essas companhias voltarem a operar para ver o que vai acontecer. Agora que a gente falou de como você chega aqui, eu vou falar para vocês como está a situação aqui no momento que eu tô postando esse vídeo, que no caso é janeiro, eu acho que dia é hoje. Eu vou postar esse vídeo provavelmente amanhã, então amanhã é dia 10 de janeiro, então esse vídeo está atualizado até dia 10 de janeiro, ok? Atualmente a África do Sul está em lockdown, a gente está em lockdown desde março do ano passado, ok? E durante, né, o período, desde março, a gente está passando por vários níveis de lockdown, à medida que os casos aumentam, diminuem, enfim, mais informações e etc, etc. Hoje, dia 9, 10, dia 10 de janeiro, a gente está em lockdown level 3, sendo lockdown level 5 o pior de todos, para vocês terem noção, assim, mais ou menos onde a gente tá. O lockdown level 5 é aquele que a gente não pode nem sair de casa, pra nada, ok? O lockdown level 3 a gente tá com algumas restrições ainda, e eu vou falar agora pra vocês um pouquinho delas. Dito isso, eu vou aproveitar e vou responder a pergunta da... Da Milena S, que ela perguntou: as praias e pontos turísticos estarão fechados? Atualmente, lockdown level 3, ok? A gente está com as praias fechadas. Isso foi feito mais por conta do verão, ok? Que tá muito quente aqui, e pela época de festas também, então o governo acabou que proibiu acesso à praia em todo o território, para evitar mesmo uma aglomeração, né, das pessoas. Em relação aos pontos turísticos, os pontos turísticos ainda estão funcionando, entretanto, eles estão com limitações por conta do distanciamento social. Então, por exemplo, se você vai na Table Mountain ou se você vai no aquário, talvez você pegue um pouco de fila, porque a quantidade de pessoas que podem estar lá dentro são limitadas. Atualmente, a gente está com a venda, comercialização de bebidas alcoólicas proibida, para evitar, né, que as pessoas bebam e se machuquem ou tenham acidentes, para evitar
evitar que os hospitais se sobrecarreguem. Então, a comercialização de bebidas alcoólicas está suspensa em território nacional. Nós estamos com um toque de recolher, então a partir de 9 horas da noite ninguém mais pode estar na rua, só as pessoas que têm a permissão de estarem, né, na rua, como por exemplo os trabalhadores da área de saúde, etc. E claro, a aglomeração também está proibida. O único evento que é permitido, se eu não me engano, é o funeral, que você pode reunir até 50 pessoas, se eu não me engano, mas todos os outros eventos estão proibidos, não pode ter aglomeração. E claro, o uso da máscara também é obrigatório. Se você é pego sem máscara na rua, você pode ou receber uma multa, ou até mesmo, em alguns casos, você ser encarcerado, ou seja, você vai pra prisão, acho que é por conta de 6 meses, se eu não me engano. As pessoas levam bem a sério o uso de máscara aqui. Apesar de ninguém gostar, né, que a gente sabe, mas as pessoas estão levando a sério sim, ok? Provavelmente o presidente vai falar com a gente novamente em torno do dia 15 de janeiro, pra falar sobre as novas medidas, se vai reduzir ou se vai aumentar, como é que vai ficar. Se você quer saber, se você tem um interesse, eu sempre posto lá no meu Instagram, sempre quando tem algum anúncio sobre as atualizações do lockdown, eu faço um stories ou faço um post. Então, se você não me segue no Instagram, ok? A Ana Cláudia e o Davi Souza, eles perguntaram a respeito da vacina, como está sendo esse processo aqui na África do Sul. Então, gente, para falar a verdade, eu acho até que o Brasil, na questão de vacinação especificamente, ele tá indo muito melhor do que a gente aqui. A única informação que eu consegui ter, propriamente, é que o plano da África do Sul é vacinar 57% da população até o final desse ano. Isso é a previsão, ok? Agora, entretanto, todavia, o que aconteceu? Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias mundiais, mas foi encontrada uma variante do troço, né? Aqui na África do Sul. Então, as coisas estão mais complicadas do que parece. Se você tá perdido nessa questão da variante, é a mesma coisa que aconteceu no Reino Unido. Aí eles descobriram uma variante do troço lá, então acabou que os casos aumentaram, o número de mortes aumentaram, tá todo mundo descontrolado lá e etc, etc. E aqui foi descoberto também uma variante, o que acaba que esses planos, né, que o governo tinha de fazer a vacinação de 57% da população até o final do ano, pode sofrer um reajuste, porque a gente não sabe se a vacina, né, o Reino Unido está estudando isso para ver se essa vacina ela é eficaz contra essa variante do troço. Então é bem difícil a gente falar quando é que o processo de vacinação vai acontecer aqui. Como eu lhe falei, eles têm esse plano até o final do ano de vacinar 57% da população, mas lembre que são as pessoas com prioridade, ou seja, os idosos, as pessoas que trabalham no setor de saúde, etc, etc. Então, como eu não sou do grupo de risco, eu acho, sinceramente, que eu, particularmente, só vou receber essa vacina em 2022. Então, vamos lá. Se você chegou até aqui, nessa parte desse vídeo, você percebeu que a situação não tá muito legal para você vir para cá em 2021. Mas, se mesmo assim você quiser vir, você tem que prestar atenção em uma coisa que mudou, que a maioria das pessoas não estão levando em consideração, que é o câmbio entre a moeda sul-africana, que é o Rand, e o real do Brasil. Gabriel, como assim? Não entendi. Você que estava querendo vir em 2020, muito provavelmente você planejou a sua viagem, né? Em 2019, né? Começou a pesquisar as coisas e tarará, ver preço de tudo. Em 2019, o rand em relação ao real tava muito, como eu posso dizer, benéfico. Benéfico, isso é uma palavra, eu não sei. Porque R$1 naquela época, quando você estava pesquisando lá em 2019, né, para fazer a sua viagem em 2020, R$1 tava quase R$4. Para você ter noção, eu peguei o dado, eu fui pesquisar, né, para não falar bobagem para vocês. Em 2019, R$1, né, estava sendo equivalente a 3,87 rands, ok? Eu vou deixar esse valor aqui aparecendo. Hoje não, né? Em janeiro de 2021, R$1 está sendo o equivalente a 2,78 rands. Ou seja, tem uma diferença aí de mais de R$1 já entre a época que você estava planejando para
2021. Mas se fica um pouco confuso, porque eu sei que você vendo assim, R$1 de diferença, talvez não faça tanta diferença assim no meu orçamento da viagem. Então eu resolvi trazer exemplos para vocês verem a diferença que tá tendo. Vamos lá que eu peguei aqui, por exemplo, um Big Mac, ok? O combo do Big Mac do McDonald's, né? Aqui na África do Sul, ele custa, cadê? 48,50 rendes. Antigamente, se o câmbio tivesse quase R$4, né, naquele valor de 3,87 que eu passei para vocês, você comprava esse Big Mac, ok? Esse combo do Big Mac por R$12,53. Hoje, 2021, você está pagando R$17,45. Vamos pegar um ponto turístico, porque se você está vindo, você com certeza vai na Table Mountain. E na Table Mountain você paga o bondinho, né? Que te leva e que te traz. Esse bondinho, ele custa 380 rendes. Se você pegar o câmbio que tinha, né, antes do troço acontecer, você pagava R$98,19 para você visitar a Table Mountain, para você ir e voltar, ok? Hoje, câmbio, né, de 2021, com a desgraça acontecendo, você paga R$136,69. Então, se você tá vindo para cá em 2021 ou até mesmo em 2022, é bom você sempre ficar ligada nesse câmbio, porque no final das contas isso vai impactar o seu orçamento. Ainda mais porque a África do Sul é conhecida, né, pelos brasileiros por ser um destino muito barato de se viajar, mas agora com as coisas acontecendo, pode ser que a realidade vá mudar para algumas pessoas que querem vir para cá. Agora vamos para as considerações finais, aproveitando, né, respondendo a pergunta, né, do título desse vídeo e a pergunta da, da Camila Cani, que ela perguntou: eu já paguei meu intercâmbio, eu posso adiar até 1 ano, você acha que deveria? Vamos lá, gente, o momento chegou. Você veio até aqui porque você quer saber se você deve viajar para Cape Town, se você deve viajar para África do Sul em 2021. E a minha resposta e o meu conselho é não. Eu aconselho você a não viajar para África do Sul nesse ano, porque, como você viu, a gente está com uma variante do troço, a gente não sabe o que vai acontecer atualmente, a gente não tem um plano de vacinação super no papel, né, com prazos e etc. Lockdown, você vai vir para um país que está em lockdown, você não vai conseguir aproveitar, né, ter a experiência 100% do que o país pode te oferecer. Então eu não acho legal você viajar para países, né, que estão em lockdown. Por exemplo, tem um toque de recolher, então você não vai ter vida noturna, você não vai experimentar a vida noturna. Tem a comercialização do álcool sendo banida, ou seja, você não vai conseguir, você vem para Cape Town, você não vai conseguir fazer degustação de vinho, porque de uma hora para outra eles banem o consumo de álcool e depois permitem. E outra coisa que é super importante, se as fronteiras fecharem, se seu voo for cancelado, você vai conseguir ficar aqui, você vai conseguir se sustentar durante o período até você conseguir voltar para casa? Eu conheço pessoas que vieram para cá no início do ano passado por conta que o lockdown começou em março, ok? Ele começou em março, onde as fronteiras foram fechadas. As fronteiras só foram abertas em setembro. Os brasileiros ficaram presos aqui desde março até setembro, ok? Tiveram alguns voos de repatriação, mas nem todos os brasileiros conseguiram se comunicar com o consulado a tempo. Mas imagina isso, imagina o que essas pessoas passaram de ficar presas no país durante 6 meses. E, gente, o governo não te ajuda não, tá? Se você tiver que ficar preso aqui por 1 semana ou por meses, você tem que tirar dinheiro do seu bolso. Você vai estar se hospedando em algum lugar, você vai ter que comer. Se você tirou férias no trabalho, ok? Você vai ter que falar pra eles: olha, eu tô preso aqui no país. E isso, gente, eu não tô falando só pra África do Sul, mas pra todos os países. Porque, como vocês sabem, né, o que eu falei, eu trabalho em companhia aérea e tem gente viajando para países que estão em lockdown e arriscando. E depois o voo é cancelado, a fronteira é fechada e eles vêm reclamar, falando: olha, eu tô preso aqui, você tem que fazer alguma coisa. Gente, não é nem questão de fazer alguma coisa, é uma questão que quando as coisas acontecem, quando a fronteira é fechada, ou quando acontece alguma coisa que tá acontecendo, por exemplo, no Reino Unido, que é um país que está sendo banido, ok, de outros países, não tem o que fazer, você fica preso e pronto. Além disso, vamos lá, você quer vir, ok, você tem que fazer o teste do PCR, que é para você mostrar que não tem para poder embarcar. Você já pensou
você planeja suas férias no trabalho, você faz o seu exame, né, que o exame geralmente tem que ser feito 72 horas, 48 horas, dependendo de para onde você vai, e imagina você dar positivo. O que você vai fazer? Sabe? Você vai ter que readiar a sua passagem de qualquer jeito, você vai ter a dor de cabeça de reagendar tudo. Alguns lugares talvez não vão ter a flexibilidade, a maioria das companhias aéreas estão tendo, ok? Em relação quando você dá positivo antes do embarque, mas é uma coisa a se pensar, porque a gente nunca sabe se a gente está ou não, né? Ainda mais as pessoas que são assintomáticas, que não têm sintomas, né? Se você tá ou não com o troço. Às vezes a gente acha que a gente não tem, que nada vai acontecer, mas chega na hora o seu exame pode redefinir toda a sua viagem que você programou 72 horas antes de você embarcar. Você quer ter esse risco? Se você quiser ter esse risco, beleza. Não só esse, mas todos que eu falei. Então, gente, esse final aqui foi meio que um desabafo para os passageiros que me ligam, né? Mas eu, mais do que ninguém, gente, queria que vocês viessem para cá. Isso porque o idiota aqui começou a fazer um curso de guia de turismo. Então, eu espero que quando toda essa situação passar, eu possa fazer tour com vocês. Impactou também os meus planos. Então, não só vocês que têm que adiar o intercâmbio de vocês, que têm que adiar a viagem de turismo de vocês para cá, os profissionais da área também estão chateados, mas eu aconselho você se planejar para 2022, no melhor dos momentos. Eu vou estar atualizando lá meu Instagram durante o ano, né, de acordo com o que acontece aqui no país. Mas 2021 eu acho que realmente não é um bom ano para você pensar em viagem. Ainda mais porque a África do Sul ainda vai continuar aqui, independente de qualquer coisa. Mas a sua saúde, ok? E a sua experiência de viagem, elas são únicas. Porque, para falar a verdade, vamos ser realistas, a maioria das pessoas que vêm para a África do Sul, elas vão vir só uma vez na vida. Porque, claro, você quer conhecer outros países. Então, pensa bem se você quer vir para a África do Sul diante de todas essas situações. Se você quer abrir mão de ter uma experiência 100% do país, de viver tudo que a gente pode viver, tudo que eu vivi em 2014, tudo que todos os passageiros, né, todas as pessoas vieram para cá antes do troço acontecer, viveram, que a África do Sul é um dos melhores países para fazer turismo, para fazer intercâmbio. Então, gente, pensa bem, ok? Como eu falei lá no início do vídeo, você faz o que você quiser da sua vida. Esse vídeo tem mesmo só o intuito de informar para vocês o que está acontecendo e dar a minha opinião sobre as coisas, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que não tenha ficado muito longo, eu espero que eu tenha passado informações pra vocês, para que vocês decidam a vida de vocês que tá aí pendente. Me segue no Instagram, se você ainda não me segue, gc.araújo. Se inscreve no canal do YouTube, porque me ajuda muito, por favor. E se inscreve, veja meus vídeos, porque a gente quer fazer a monetização aqui, né? A gente quer dar um dinheirinho para que a gente possa focar mais no canal, né? Focar mais em mostrar conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Como eu falei no início do vídeo, eu espero que 2021 seja ótimo pra vocês. Apesar dos pesares, apesar de depois de você ter visto todo esse vídeo, tenha um bom ano. A gente se fala em um futuro próximo aqui no YouTube. Ou se você quiser se comunicar comigo lá no Instagram, como sempre, ok? Beijo e vejo vocês em um futuro próximo. Tchau!